Sofri acidente de trabalho. Quais são os meus direitos? Acidente de trabalho, digamos assim, é o gênero, ele tem as suas espécies, né? Tem um acidente de trabalho mesmo, que é você está trabalhando numa obra, manuseando determinado equipamento, e se você corta a sua mão, corta o seu dedo. Esse é o acidente de trabalho que a gente chama típico, que é o que clássico, realmente né? o clássico, né? Que aí, nesse caso, o teu empregador vai ter que emitir um comunicado de acidente do trabalho. Com esse comunicado, você vai no INSS para conseguir o benefício acidentário, que hoje já trocou o nome, não sei se... Não me recordo agora o nome atual, né? Não sei se é auxílio acidentário, uma coisa assim. É um auxílio agora. E com esse auxílio você tem uma estabilidade de 12 meses. Esse período você fica recebendo, dependendo do caso, se você está realmente inapto ou com uma inaptidão parcial. Mas esse período você fica recebendo e o teu empregador não pode te dispensar. Ele tem que esperar acabar esse período, e esse período ele começa a contar quando cessa o auxílio acidente. Vamos supor que você ficou 6 meses de auxílio, terminou esses 6 meses, o INSS te liberou. Você tem mais esse período aí de estabilidade. E tem as moléstias, né? Que são as doenças, né? Que você tem as doenças profissionais e a do trabalho. A profissional ela é daquela função. Então, vamos supor que eu trabalho numa mina. E dentro da mina tem uma substância química lá que só trabalhadores que trabalham dentro da mina vão adquirir. Então, quando você vai buscar esse reconhecimento da doença profissional, tem um nexo que a gente chama presumido. Então, o juiz ele já vai presumir que trabalhadores que trabalham na mina já têm aquela predisposição a adquirir aquela determinada doença. Então, você reconhece, e esse período também se aplica para quem tem a doença. Esse período que eu falei, nos casos de acidente, se aplica para quem tem a doença. E tem a doença do trabalho. A doença do trabalho ela não está relacionada à profissão em si. Ela está relacionada mais ao ambiente de trabalho, que aquele empregado está ali sujeito na empresa. Então, vamos supor que eu trabalho digitando, né? O meu trabalho é só digitar. E daqui a uns anos eu acabei adquirindo uma LE. Só que o que acontece? Nesse caso, o nexo não é presumido. Porque essa LE pode ser resultante de um hobby que eu faço. Vamos supor que eu jogo tênis. Todo dia eu jogo tênis. Faço aquele movimento. A LE pode ter sido do tênis. Então, num processo, eu vou ter que provar que teve um nexo. Que, na verdade, foi do trabalho que eu adquiri aquela LE e não do meu hobby. Mas esses processos são um pouco mais complicados. Eu estou pensando nisso. O simplematório já se torna complicado, né? A outra, como é da profissão, já é meio que presumido. O trabalho você tem que provar. E tem os equiparados a acidente do trabalho, né? Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa loja como vendedor, está no seu horário de trabalho ali, e você está... A gente vê muito vendedor na porta da loja. Está na porta da loja, eu já vi vídeos, vem um carro, sei lá, é bizarro, mas pode acontecer. Vem um caminhão, solta o pneu e te atinge. E o dano foi causado por um terceiro. Tu tá vendo muito vídeo no YouTube, né, meu amigo? O dano foi causado por um terceiro, que não tem nada a ver com o teu empregador, mas caracteriza acidente de trabalho porque estava dentro da sua jornada de trabalho. Mas só... E tem uma pergunta interessante. Também pegando esse nicho aqui. E se a pessoa estiver no caminho do trabalho, acontecer um acidente como esse, sacou uma roda do caminhão, acertou e tornou ele incapaz de trabalhar. Ele estava na jornada, ele não estava efetivamente trabalhando, mas ele estava no percurso para o seu trabalho. Nesse caso, antes da reforma trabalhista, era o que a gente chamava de acidente itinere, né? Que era decorrente entre casa e trabalho. Após a reforma, não existe mais essa equiparação a acidente. Então, se você sofreu um acidente, não está no teu horário de serviço, está a caminho, e sofreu um acidente, você não tem direito a... Você pode ganhar auxílio doença, né? Mas o auxílio acidentário que vai te garantir essa estabilidade, não. Doutor, e se a empresa, nessa situação aí, mesmo já não sendo obrigatório por lei, mas a empresa entender que foi um acidente de trabalho nesse percurso aí, ele recebe o acidente acidentário? Se ela emitir uma CAT, né, no caso, aí ela está confessando que seja um acidente, aí ele consegue. Ele vai com a CAT lá no INSS e consegue o auxílio. Né? Ou o auxílio. Agora, se a empresa não emitir a CAT, que acontece muito, tem duas opções. Ou você pode procurar o INSS, relatar o que aconteceu, e o perito vai te avaliar e ele vai emitir um laudo que vai constar o nexo, é um laudo técnico, que vai constar o nexo epidemiológico.
E nesse nexo vai mostrar que realmente aquela doença, né, profissional do trabalho decorreu da sua profissão, do seu trabalho em si. Só que o que acontece? O INSS tem muita demanda. Então, às vezes, esse lapso aí vai demorar muito. Então, às vezes, é melhor você entrar com uma reclamação e, em juízo, tentar reconhecer esse nexo aí, que na verdade, a sua doença ali foi por conta do seu trabalho. Foi derivada do trabalho. Entendi. Ou a CAT também pode ser emitida pelo sindicato, né?